Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Ícones de D&D. E a ícone escolhida por vocês, dragões e dragonesas aqui do canal, foi a Mystra, a deusa da magia. A Mystra recebeu 69% dos votos, foi uma goleada e vai ser o assunto do vídeo de hoje. Muito bem, Lina, antes da gente falar do assunto principal aqui do vídeo, porém, eu quero levar vocês para o futuro distante com Traveller, o RPG de ficção científica que está chegando ao Brasil pela RPG Planet Books and Games. Exatamente, esse RPG consagrado com quase 50 anos de história finalmente chega com a sua versão brasileira, Cello. Exato, e ele já foi financiado, tá pessoal? Ele está agora em Late Pledge. O que é o Late Pledge? Para quem ficou de fora do primeiro. E também uma chance da gente desbloquear novas metas aí do financiamento. Onde a gente está apresentando então o cenário do Bruno Lira, que é Voragem. A gente está jogando nas quintas-feiras nesse cenário e a gente vai disponibilizar então também como uma das opções aí para você aumentar o seu leque de materiais de Traveller. E o mais legal é que Traveller tem um sistema simples. Ele usa 2 dados de 6 lados para conseguir, né, ali medir se você teve sucesso ou falha numa ação. Mas ele é muito robusto, ele traz uma quantidade imensa de equipamentos, implantes cibernéticos, armas, naves espaciais e todas as regras que você usa estão ligadas a essa mecânica básica, né? Então, se você aprende a mecânica básica, você já vai desbloqueando mais e mais material conforme você lê o livro. Então, se você é fã de ficção científica, gosta de obras como Fundação inclusive, Sim. Foi uma das obras que inspirou muito o Mark Miller a escrever Traveller, né? Você vai ali ter uma opção de RPG para jogar ficção científica. E não é só o hard sci-fi que é coberto pelas regras de Traveller. Se você gosta daquelas aventuras de ficção científica militaristas, tipo Tropas Estelares ou Aliens, né? O Alien 2, você vai ter todas as regras cobrindo esse tipo de campanha também. Ou campanhas mais aventurescas, tipo Space Opera, ou aquelas aventuras em que você é um grupo de caminhoneiros do espaço enfrentando problemas diversos aí das galáxias, e por aí vai. E se você quiser também, tem o cenário de Traveller, que é um dos cenários mais antigos de RPG que existe. O Terceiro Império tem materiais aí extensos para você usar ele e viajar pelo espaço cartografado. Exatamente. Então, corre que ainda dá tempo. Temos 20 dias de financiamento coletivo em Late Pledge para você garantir seu livro básico de Traveller com preço promocional, que é o preço de financiamento coletivo, né? Então a gente se vê em algum lugar aí do futuro distante. Muito bem, Cello, então agora a gente vai começar a falar sobre Mystra, a deusa da magia, a donzela dos mistérios, A mãe de toda a magia, a Nossa Senhora dos Feitiços, a Senhora dos Segredos. Ela que tem um símbolo sagrado que é uma estrela de 8 pontas, cada uma das pontas representando uma das escolas de magia: abjuração, adivinhação, evocação, conjuração, ilusão, necromancia, encantamento e transmutação. Eu acho que acho que conseguimos lembrar de todas aqui. E ela também tem outro símbolo, Cello. Um símbolo que são 7 estrelas e uma névoa vermelha ali no centro, né? Essa névoa representa a trama da magia, que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, né? E essas 7 estrelas podem ser as 7 filhas que a Mystra teve em um dado momento, que a gente já vai falar com mais calma pra você. O que importa é que Mystra é uma das deusas mais poderosas do mundo de Forgotten Realms. Dizem que ela só não é mais poderosa que o próprio Lord Owl, que é o criador do universo. Exatamente. Então agora a gente vai começar a falar da origem da Mystra em D&D. E por falar em Lord Owl, a história de Mystra tá ligada à própria origem do universo. Ela antigamente era conhecida como Mistral, ela tinha outro nome. E ela surgiu quando o Lord Owl criou o universo. E dessa criação dele surgiram energia de criação potencial, que se chocavam e se misturavam, e dela nasceram 2 deusas que eram opostas, porém muito similares. Shar, que era a deusa das trevas, e Selûne, que era a deusa da luz. Shar e Selûne, elas que juntas formavam uma única entidade, mas que tinham personalidades bem diferentes, começaram a criar
os astros, os planetas, né, os corpos celestes e por aí vai. Em perfeito equilíbrio entre as trevas e a luz. Até que no meio dessas criações surgiu o mundo de Toril. Isso. Né? Que é o mundo de Forgotten Realms. E o mundo de Toril também desenvolveu sua personalidade própria, uma espécie de mãe natureza, que era Chauntea, né, uma outra divindade, que clamou para que as irmãs criassem uma fonte de luz e calor para o mundo de Toril, para que ela pudesse desenvolver vida na sua superfície. Bom, e Char e Selûne então ouviram o pedido de Chauntea, mas foi a primeira vez que as duas discordaram, né? Char não queria mais focos de luz no universo. Não. Né? E Selûne pensou, por que não, uai? Se a gente criou esse mundo todo aqui... Gostei da Selûne mineira. Por que não, uai? Se a gente criou esse mundo e trouxe Chauntea e ela tem Toril lá, por que não, criar, né, vida em Toril? E aí ela resolveu agir por conta própria, Cello. Aí polêmica, hein? E aí ela foi lá pro plano elemental do fogo. Lá no plano elemental do fogo, ela pegou parte da chama viva diretamente do plano elemental. E isso queimou, né, o braço dela, o corpo dela. Ela se machucou tremendamente para conseguir extrair esse pedaço de chama viva e jogar pro céu para formar o sol que iluminaria e traria calor para Toril. E aí contrariou, né, muito a Char, né? A Char. Ficou triste, né? E a Char, então, vendo, né, que a irmã não agiu em conforme, que elas não conseguiram concordar e ela agiu sozinha, ela aproveitou que a Selûne estava machucada porque tinha ido no plano elemental do fogo e atacou a sua irmã. Elas começaram a ter um confronto ali direto. E essa guerra entre Char e Selûne dura até hoje. E Char começou a apagar vários focos de luz, né, que podem ser estrelas e outros corpos celestes aí brilhantes que, né, representavam a luz de Selûne. E nessa guerra toda, Selûne estava perdendo. Exatamente. Só que a Selûne não queria que aquele sol se esvaísse, ela queria que continuasse Toril ali a ter a possibilidade de ter vida, né? E ela tirou parte da sua própria essência e atacou Char para que aquela energia do sol continuasse a aquecer Toril. E quando Char foi atingida, né, também foi uma pancada violenta, que parte da essência de Selûne e de Char se misturaram, né? E dessa mistura surgiu uma nova entidade, que era Mithril, que serviu como uma espécie de irmã das duas e apaziguou, pelo menos momentaneamente, o conflito. Mas, apesar disso, a Mithril meio que tem uma quedinha pela Selûne, né? Que é a primeira mãe dela, que tirou a essência para que ela existisse, né? E aí, quando Mithril surgiu, ela, junto, né, com a energia de criação dela, foi criada, então, uma trama mágica que envolve todo o mundo de Toril. A trama mágica é uma energia, né, que cobre tudo. Parece um pouco, se você pensar bem, na força, né, que tem em Star Wars, que você consegue se concentrar, que é uma energia que conecta todos os seres vivos e que você dela pode extrair alguns poderes mágicos. A trama mágica tem um pouco dessa característica também. E a Mithril e a trama mágica muitas vezes são a mesma coisa. É dito que o corpo da Mithril seria a trama mágica. Outros acham que ela simplesmente representa a trama mágica e conserta, né, quando a trama se rompe em algum ponto. Ela está sempre fazendo a manutenção, né, da trama mágica. Ela é a guardiã da trama mágica. Bom, e outras pessoas dizem que além de ser a trama mágica, ela tinha uma forma, né, uma forma de se apresentar, se ela desejasse, que era um formato de pura energia com cabelos, Cello, em formato de arco-íris. Cabelos prismáticos. Ela era uma deusa alegre, espontânea e caótica, né? E que começou ali a observar os primeiros seres que conseguiam manipular a trama mágica, né, dentro do mundo de Toril, e ela achava isso tudo muito lindo. Ah, sim, ela viu com entusiasmo que as pessoas começaram a aprender magia e ela foi a maior divulgadora das magias para os povos que estavam surgindo ali em Toril. Bom, então nessa época, como a magia era livre e não tinha nenhum tipo de amarra, Toril era cheia de magia, né? E foi nessa época, entre 5 e 6 mil anos no passado, que surgiu o primeiro império, Cello. O primeiro império humano. O império humano de
Netheril. Exatamente. Que é o assunto do nosso Vídeo Secreto! Hoje, então, no Vídeo Secreto, vamos detalhar a origem, o começo, o meio e o fim do antigo Império Netheril. E para você acessar esse vídeo, basta ser membro aqui do canal. Se você já é membro, o vídeo já está na playlist de vídeos secretos. Se você ainda não é membro, com um cafezinho só por mês, você apoia aqui o canal e consegue ver todos os vídeos secretos que a gente já preparou, além de votar nas enquetes para escolher os próximos assuntos dos vídeos aqui do canal. Exatamente. Bom, então surgiu aí esse primeiro império humano chamado de Netheril, que era extremamente mágico. E por que ele era tão mágico? Porque eles conseguiram, né, manipular a trama de forma que eles criaram esferas, onde eles conseguiam concentrar poderes arcanos ali. E com essa concentração dentro dessas esferas, eles começaram a conseguir fazer coisas magníficas. E essas esferas eram conhecidas como Mitalar. Os Mitalars, eles aumentaram esses poderes e fizeram com que o Império Netheril conseguisse desenvolver feitiços de 10º, 11º até 12º círculo. Um nível de poder inimaginável. Exatamente. Além deles conseguirem criar itens mágicos incríveis e, Cello, cidades voadoras. Eles tinham várias cidades voadoras, não só uma, era realmente uma visão estapafúrdia de um uso absurdo de magia. E após milênios de desenvolvimento, esse império mágico ficou tão poderoso que os arcanistas mais fortes ali começaram a imaginar que era possível se tornar Deus. Eles até acreditavam que os deuses que existiam nada mais eram do que magos poderosos que aprenderam os segredos da imortalidade e alcançaram o poder divino. Eles achavam que estava ao alcance deles chegar à divindade. E quem mais se empolgava nessa história era um tal de Karsus. Exatamente, Cello. Esse arquimago inventou uma magia chamada o Avatar de Karsus. De 12º círculo essa magia. E qual que era a funcionalidade dessa magia? Essa magia seria capaz de pegar por um breve momento o poder de um deus, né? E trazer para esse mago. Então, o que o Karsus fez? Bom, que deus que eu vou pegar um poder? Ele escolheu Mithril, a deusa da magia. A ideia dele era, por um breve instante, ter o poder da Mithril e, com isso, descobrir como se tornar definitivamente um deus, né, uma divindade. Mas o que ele não esperava era que a Mithril, além de ser extremamente poderosa, ela também regia e garantia a sustentação da trama mágica. Então, quando ele atingiu Mithril com essa magia e roubou seus poderes, ele foi inundado de uma quantidade absurda de energia arcana. Que o corpo dele, humano, não seria ali capaz, nem o corpo nem a mente, de compreender tamanha força e tamanha energia, né? O poder fez com que o corpo dele inchasse, ficasse gigantão, assim, e a magia em volta dele ficou descontrolada. A trama estava em risco de se rasgar de tanta magia selvagem que estava rolando para cima e para baixo. Bom, e a Mithril, quando viu o que estava acontecendo ali, ela percebeu que ela precisava se sacrificar para salvar a trama. Lembra que o objetivo dela era manter a trama ali em perfeitas condições para que existisse equilíbrio de magia dentro de Toril? Ela percebeu que o Karsus estava causando um desequilíbrio tão grande que ia acabar simplesmente com toda a trama. E ela resolveu então se sacrificar para que parasse aquele efeito sobre o Karsus, né? E a trama voltasse à estabilidade. Mas esse sacrifício de Mithril fez toda a magia de Toril parar de funcionar por alguns instantes. E o Império Netheril era extremamente dependente de magia. Lembra cidades voadoras, né? Toda a infraestrutura era mágica, tinha cidades voadoras, então tudo isso colapsou nesse breve instante, matando centenas de milhares de pessoas e decretando ali o fim do Império Netheril. O Karsus acabou virando uma estátua gigante, né? E a Mithril morreu. Só que a Mithril morreu por pouco tempo. Exatamente. Porque a própria trama escolheu quem seria a sua sucessora. Exatamente. Ela escolheu ali uma jovem camponesa para ser a sua nova deusa da magia, sua nova representante, né? E essa nova deusa da magia começou a ser conhecida como Mystra.
Bom, e quando essa nova Mistra, então, assumiu, né, o papel de deusa da magia, ela recebeu todas as memórias do que havia acontecido e, muito diferente da sua antepassada, né, ela resolveu, então, colocar ordem na magia. Ali não era brincadeira, ela precisava manter a trama em perfeitas condições e, para isso, ela começou a estabelecer alguns limites. O primeiro limite foi que ninguém conseguiria usar magia acima de 9º círculo. Outra medida que ela tomou também foi impossibilitar o uso indiscriminado de magia, né? E isso acabou acarretando num sistema de memorização de magias que tinha na época de AD&D e AD&D segunda edição, e que nos tempos atuais está representado através do sistema de espaços. Né, os espaços de magia. Essa regra, né, de você ter que, depois de um tempo, descansar para você recuperar as magias que você tem todo dia, foi uma implementação, né, uma ideia de Mistra para controlar o uso da magia, para a pessoa não sair usando magia à torta e direito. A pessoa pensar, né, em que momento usar a magia, ter essa limitação imposta sobre ela faz com que ela use a magia de forma mais sábia. E essa era a ideia da Mistra. Então, é legal que é uma coisa mecânica do jogo de D&D que tem um fundamento no lore, né? Essas limitações mecânicas do mundo da magia existem porque Mistra tentou colocar um pouco de controle na situação. A outra coisa que ela fez foi começar a categorizar os tipos de magia, né? Foi ali que surgiram as escolas de magia, as 8 escolas de magia. Foi nesse exato momento. Além disso, para tirar um pouco do foco que tem nela mesma, ela instituiu o cargo de magistrado, que é um título que ela dá para o mago mais poderoso do mundo. E esse título é público, né? Todo mundo sabe quem é o magistrado. Quem é o magistrado, fulano de tal é o magistrado. E isso faz com que outros conjuradores ambiciosos passem a cobiçar o cargo de magistrado e lutarem, fazer o que for preciso para eliminar aquele magistrado ou aprender com ele, enfim, tirando o corpo fora, né? Antes, os magos poderosos queriam usurpar o poder de Mistra, como aconteceu no Carzos. Dessa vez, ela usou o magistrado como uma espécie de boi de piranha para deixarem ela em paz, enquanto esse magistrado ali se virava para se tornar sempre o mago mais poderoso e enfrentar esses rivais. Exatamente. Né? E a ideia era que esse magistrado pudesse aí vagar pelo mundo, né? A partir do momento que ele é o mago mais poderoso, ele poderia ali estudar a trama da magia e criar novos feitiços e tudo mais, e não teria nenhum tipo de limitação quanto a isso. É verdade, ele não era tipo chefe dos magos, ele era só um título que todos os magos cobiçavam, né? Bom, e com esse advento, então, do magistrado e magos querendo ficar poderosos para, né, conseguir esse título, né, e também com a criação, né, das escolas de magia, com os tipos, categorização das magias, né, foram criadas, Cello, escolas de magia, lugares, academias arcanas, torres arcanas para as pessoas estudarem magia e templos para Mistra, né? E dessa forma, todas aquelas pessoas que começavam a estudar magia, que tinham interesse por magia, iam para a escola e também iam cultuar a Mistra, a tal ponto que ela se tornou a deusa mais poderosa abaixo somente de Al. Isso porque toda vez que alguém solta um feitiço é equivalente a fazer uma breve oração para Mistra. Mesmo que a pessoa não seja um devoto de Mistra, ela acaba pegando um pouquinho desse poder, desse desejo de um usuário de magia. Bom, e chegou um momento que por causa disso ela ficou tão poderosa, mas tão poderosa, que ela resolveu dividir parte do poder dela com mortais. Exatamente, não se sabe bem se foi pressionada por Al ou o que foi, ou se de repente ela previu que aconteceria alguma coisa no futuro muito terrível com ela e que a trama mágica precisaria ser protegida e que se ela dividisse o poder dela, de certa forma ela conseguiria ali ter um backup ou pessoas para conseguirem reconstruir ela, né? Mas o que importa é que no final ela resolveu dividir ali o poder dela, parte do poder dela. Para não ser tão poderosa mortais. assim, né? Exato. E quem eram esses mortais? Ela vagava pelo mundo procurando magos talentosos, pessoas que mostravam talentos inatos à magia ou que tinham muito potencial. E ela acompanhava de perto a carreira e o desenvolvimento de cada um desses prospectos no uso da magia, né? Bom, e esses magos que a Mistra então ficou acompanhando de perto, se ela achasse que eles mereciam realmente o seu poder, ela então
tornaria eles os escolhidos de Mistra, que ganhavam poderes arcanos incríveis, além de uma imortalidade, né? Eles não poderiam envelhecer naturalmente. Eles ainda poderiam ser mortos, né? Mas eles não mais envelheciam e também ganhavam o poder da chama prateada, que é aquele botão quando dá tudo errado que se aperta para resolver a situação. A chama prateada pode ser usada para golpear um inimigo que tem resistência à magia, por exemplo, e aí funciona. Ou ela também pode reparar zonas em que a magia está morta e restaurar a trama naqueles lugares. Ela também consegue remover efeitos psionicos e encantamentos, né, contra o conjurador. Então, se o escolhido, né, foi afetado com algum encantamento hipnotizado, qualquer coisa, ele seria capaz, né, de anular esses efeitos. A chama prateada era justamente para garantir que ninguém conseguisse manipular um escolhido de Mistra de forma nefasta, né? E como um escolhido de Mistra é alguém que tem muito poder, ela tinha que escolher realmente a dedo e acompanhar de perto a carreira desse mago. E às vezes de perto até demais, porque ela se tornava uma musa, né, para aquele mago. Além de ser uma musa, ela também às vezes se envolvia, ela também poderia se apaixonar por um mago. Então teve vários relatos de magos que tiveram um relacionamento com Mistra. Entre eles... Elminster. Elminster é um deles, né? Que foi um amante de Mistra aí. Outro caso também, mais recente, né? Foi o personagem de Baldur's Gate 3, o Gale Decarius. O Gale também teve um relacionamento ali amoroso com Mistra. Então, ela realmente é a musa dos magos. Exatamente. Só que como tudo, gente, não é perfeito. Tinha escolhidos que iam pro bom caminho, né? E tinham escolhidos que acabaram sendo, digamos, corrompidos pelo poder, né? Que se sentiam deuses ou que se sentiam muito poderosos e acabaram indo para um lado negativo. Foi o que aconteceu com Samaster, por exemplo, que era um escolhido de Mistra e que começou a se achar um deus e criou um culto, né? Uma seita que hoje é conhecido como o culto do dragão. Então, isso aí é um lado aí ruim do escolhido de Mistra, porque Mistra não consegue controlar aquelas pessoas. Ela confia e dá esse poder. O que a pessoa vai fazer com esse poder, aí depende de quão disciplinada, né, nos meios mágicos ela é. Outro caso também foi de uma princesa élfica que não aguentou a quantidade de magia que ela aprendeu por se tornar uma escolhida e ela acabou se queimando na força ali da chama prateada e morreu. Exato. Então, tem vários casos em que ser um escolhido pode ser uma furada, né? E a Mistra percebeu isso e ela bolou um novo plano. Bom, e qual que era esse plano, então, da Mistra, né? Ela percebeu que dar esse poder para meros mortais poderia não ser tão interessante. Ela percebeu que vários ali se corromperam, né? No final das contas. Então ela pensou, bom, se eu gerar filhos que tenham a minha centelha divina, talvez seja melhor, talvez seja mais possível ali ter o controle deles. E então ela saiu procurando um possível amante, só que ela achou, né, um cara chamado Dornall Silverhand, que era um nobre que tinha terras ali na região de Neverwinter. E ela achou que esse cara poderia ser um bom parceiro, porque ele era um ex-arpista. Os arpistas que são uma organização secreta que luta contra a tirania e tudo mais. Então ela falou, esse cara é um bom partido. Né? Gente boa. E ele gosta de uma feiticeira. Uma feiticeira chamada Eluê, né? Que também pode ser muito interessante para gerar ali os meus filhos. E qual que era o plano de Mistra? Ela queria possuir o corpo de Eluê e conseguir seduzir o Dornall Silverhand. E foi exatamente isso que ela fez. Dornall e Eluê se casaram e ela teve, né, sem que o Dornall soubesse, né, ele teve filhos com uma deusa, porque ela estava possuindo o corpo dela. Então, a cada ano nascia uma filha nova desse casal, sem que o Dornall soubesse que a Eluê, na verdade, era uma deusa encarnada. A Eluê, porém, ficou sabendo que ela tinha sido ali possuída por Mistra. Isso, e concordou. Ela permitiu ser tomada por Mistra para essa missão de criar essas ela ficou honrada, né, em poder ali ser a geradora das filhas de Mistra e tudo mais. Bom, mas acontece que dar luz a um semideus, que são essas filhas, consome muita força vital da mãe. E a cada filha que nascia,
ela parecia definhar ainda mais. Ela só resistiu aos vários partos consecutivos que ela teve porque a Mystra estava possuindo o corpo dela. Exatamente. E ainda assim que ela estava, tipo, ficando totalmente catavérica, tá, gente? Ela, no final ali das contas, já era praticamente um morto-vivo. Ela foi definhando a ponto de o Dornall falar, eu não sei mais o que fazer. Exatamente. O Dornall não estava entendendo por que a esposa dele estava ficando tava envelhecendo como se ela tivesse, sei lá, 300 anos de idade. Ela era praticamente um lich já no final das contas. Exatamente. E ele foi buscar a ajuda de um sacerdote, né? E quando esse sacerdote ali viu o estado de Eluê e fez suas preces e tudo mais, ele disse, olha, a sua esposa está possuída por uma entidade muito poderosa. Uhum. E aí o Dornall, ele descobriu então o fato de que ela estava possuída e ele ficou com muita raiva no coração dele. E ele resolveu, então, matar Eluê. Ele decapitou a sua esposa ali quando estavam fazendo um passeio, né, na floresta à noite. Ele foi lá e matou numa noite de lua cheia Eluê. Do ponto de vista do Dornall, ele tava, tipo, salvando ela da possessão. Ele tava, tipo, poupando ela de mais sofrimento ao matá-la, né? Só que quando ele mata ela, a Mystra se revela pra ele. E ela explica o que estava acontecendo e tudo mais. E o que o Dornall não sabia é que quando ele matou, né, a esposa dele, ela estava grávida da 7ª criança. E a Mystra, então, teve que se revelar. Ela apareceu para ele e explicou a situação de que a Elué permitiu com que ela fosse possuída e que esse sacrifício da Elué era para gerar pessoas incrivelmente poderosas, que eram essas semideusas, né? E ele seria o pai dessas semideusas, era motivo de orgulho e tudo mais. Só que o Dornall não gostou, né, de ter sido usado e ter visto a sua esposa ser sacrificada por essa deusa. E ter sido enganado também, né? Porque ele não sabia de nada disso. E nessa época a Mystra não era boazinha mesmo, ela era bem inescrupulosa. O que ela queria mais era resolver os problemas da trama mágica, manter equilíbrio, não importa se fosse para fazer alguma coisa antiética ou não. Tanto que ela enganou esse pobre homem aí por muito tempo. Né? Exatamente. E o Dornall resolveu então abandonar ali, né, a sua torre, o seu lar e as suas filhas. Ele ficou muito magoado e largou as meninas ali ao léu, né? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei, ela tem um outro símbolo que são 7 estrelas mais a trama vermelha ali no centro? Então, essas 7 estrelas talvez representem então as 7 filhas que ela teve em Toril com o Dornall. Exatamente. E a 7ª filha era essa que estava na barriga da Elué no momento que ela foi morta. Mystra, desesperada para salvar a criança, teleportou o feto para o ventre de uma outra pessoa que estava ali por perto, nos subterrâneos do lugar onde aconteceu isso. Estava passando uma caravana de Draus. E esses Draus estavam rumando para uma outra cidade para fugir justamente, né, de Lolth. Exatamente, do culto de Lolth e daquela teocracia toda dos Drow. Eles iam cultuar uma outra deusa Drow, benigna e tudo mais. E no momento exato em que aconteceu isso, a Mystra então tirou o feto da barriga da Elué e transportou para o ventre de uma dessas elfas que estavam passando ali. Justamente uma elfa que estava grávida e tinha perdido o neném, mas não sabia ainda. Então ela achou que poderia ser uma bênção, né? Essa mãe vai poder cuidar de uma criança, né? E sem nem saber que na verdade é filha de Mystra. E entre as 7 irmãs, talvez a mais famosa seja Laeral Silverhand, que depois, né, se tornou a Open Lord de Waterdeep, né, a grande Lorde da cidade, né, ela que era conhecida como a Bruxa do Norte e virou essa fonte de poder aí incrível. Outra também famosa é a Symbol que era a rainha bruxa de Algorond, ela que conseguiu por tantos e tantos anos conter os avanços dos magos vermelhos de Tai. Então, essas são 2, mas todas elas têm histórias incríveis. Não caberia falar de cada uma delas aqui, então talvez elas entrem para a série de ícones no futuro. Ou a gente faz um vídeo sobre as filhas de Mystra, enfim. Pode ser bem legal, né? Sim. Bom, e aí a gente tem um grande salto temporal aí na história da Mystra, né? Que vai coincidir com o lançamento do AD&D 2ª edição. Sim. Agora vale a pena mencionar isso. Toda vez que tem uma mudança grande de edição, em que mexem no sistema de magia, quem acaba pagando o pato é a pobre da Mystra. Ela morre diversas vezes nesses momentos em que você muda de uma edição do jogo para outra. A primeira vez que isso aconteceu, então, foi na mudança aí do AD&D para o AD&D 2ª edição,
no tempo das perturbações. Mas o tempo das perturbações, então, foi quando, né, Au resolveu punir todos os deuses, porque as tábuas do destino, que é meio que os mandamentos dos deuses, foram roubadas e ele não sabe, né, que deus danadinho que foi que roubou. Aqui entre a gente foi Mirko e Bane, né? Sim, danadinhos! E aí ele pegou e baniu todo mundo pra Toril, pra viver ali entre os mortais. E a Mystra, que não tinha nada a ver com a história, então se viu presa no corpo de uma mortal, né, andando por aí, e ela se revoltou com a situação. Primeiro que ela sabia quem tinha sido, né, quem tinha roubado as tábuas do destino. Ela achou que ela poderia ir até as escadarias celestiais e, com essa informação, voltar a ser uma deusa, né? Dedar os coleguinhas, né? E falar, agora me deixa passar porque eu vou voltar a ser uma deusa. Acontece que o Lord Au colocou o Helm como guardião dessa escadaria celestial. Foi o único deus ali que... O único que o Lord Au confiava para ficar guardando a escadaria. O Helm tinha ordens claras. Ele só deixaria a pessoa subir se ela trouxesse a tábua do destino com ela. E Mystra não estava com a tábua do destino, ela só estava com a informação de quem foi. Então o Helm não deixou ela subir. Falou, não, tenho ordens claras aqui do Lord Au, não vai subir ninguém, como já dizia o capitão. E ela, num momento de desespero, né, ela deu um grito, gente, uma coisa assim que veio do âmago dela, assim, para ver se o Au conseguia ouvir ela, de certa forma, né? Isso, mas nada fazia o Helm sair do lugar. Então ela atacou, ela perdeu a paciência e atacou Helm com todo o arsenal mágico que ela tinha. Mas naquela forma humana que ela estava, ela não era tão poderosa como Helm, ou como ela mesma, né? Em sua forma divina. Forma de Deus, Então o Helm acabou conseguindo aparar e bloquear todos os ataques mágicos dela. E ele levantou ali o elmo dele, mostrando no olhar dele que ele estava prestes a condenar Mystra pela infração dela. E com um soco que atravessou o peito dela, o Helm, então, acaba matando Mystra, que não tinha muito como se defender em sua forma mortal. Então essa foi a primeira morte aí de Mystra, mas ela não acaba aqui a história dela, né? Não. E aconteceu uma coisa, Tiago. Porque nesse tempo das perturbações, ele teve ali um final. Teve. Onde, né, um grupo de mortais conseguiu resgatar, então, essas tábuas do destino, né? E foram lá entregar pro Au. Bom, então, como premiação por terem conseguido encontrar as tábuas do destino, esses mortais, então, foram elevados ao status de um deus pelo próprio Lord Au. E aí, o que aconteceu? A Midnight, que era a maga do grupo, ela acabou herdando todo o portfólio da Mystra, que estava morta, né? Ela era devota de Mystra. Ela era devota de Mystra e tudo mais. Só que ela resolveu preservar o nome Mystra. Então, para não dar confusão, a Midnight se rebatizou como Mystra e virou a nova deusa da magia. Outros mortais que estavam com ela também viraram deuses, né? Entre eles... Cyric, o Cyric herdou o portfólio do Bane, que também tinha sido morto no tempo das perturbações. Meio que o deus do assassinato. Deus do assassinato e tal, e ele virou o novo deus do assassinato, o Cyric. E aí temos o Kalimvor, que virou o novo deus da morte, por aí vai. Bom, e agora a gente vai ter, então, um novo salto temporal, não tão grande quanto o outro, mas um salto temporal, tá? Onde a gente tem, então, a Midnight como Mystra, né? E o Cyric como deus do assassinato. Vamos resgatar um outro personagem que já vai fazer já um tempinho que a gente falou no começo do vídeo, né? Que é a Ashar. Deusa das trevas. A deusa das trevas. Tava lá no início da formação do universo. Exatamente. Né? A Ashar tem um pouco de birra da Mystra, porque a Mystra, apesar de ser filha dela, né? Meio que tem uma preferência pela Selûne, né? E tudo mais, e ela também se tornou muito poderosa, Ashar querendo tomar ali o lugar da Mystra, né? Aliás, a Ashar tinha inclusive feito uma trama dela, era a Shadow Weave, que ela imitava os poderes da trama, então ela queria expandir a Shadow Weave. Queria fundir ali a trama da magia com a trama dela e tudo mais. Chegou no Cyric, né, que era o deus do assassinato, que era
um cara muito vaidoso, né? E começou a fazer a cabeça dele. Falou assim, olha aqui, Circe, você não é tão poderoso que nem a Mystra. Ela ainda é muito mais poderosa que você. Ela tem muito mais devotos do que você. Você vai deixar isso barato? E conseguiu convencer, então, o Circe a atacar a Mystra. A ideia dela era justamente pegar ali o lugar da Mystra, certo? Não temos muitos detalhes de como o Circe conseguiu, mas ele invadiu o plano divino da Mystra e conseguiu matar, né, essa versão dela, que é a Midnight. E essa morte, né, essa terceira morte aí de Mystra, culminou no período conhecido como a Praga Mágica, Spell Plague. Que vai culminar, então, aí no início da quarta edição de D&D. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre a Spell Plague, né, a Praga Mágica, porque é uma história muito complexa e, sinceramente, não é muito interessante para a história de Mystra, né? Porque, mais uma vez, ela é só usada como uma desculpa para uma mudança, né, no sistema de magia e tudo mais. Mas basta saber que ela morreu, passou algum tempo, as magias passaram a funcionar de forma completamente diferente. Outros eventos no mundo acontecem, desastrosos. Surgiram novos continentes, surgiram os draconatos, uma doideira, tá? Mas, eventualmente, a trama é reestabelecida do jeito anterior. E a Mystra volta. A Mystra é ressuscitada, reformada pela própria trama, a ser uma versão definitiva da Mystra, que tem a memória de todas as encarnações passadas e que, né, ficasse ali como a nova regente da trama. Então estamos aí na quarta encarnação de Mystra, que é a Mystra atual dos jogos. Exatamente. Espero que não matem ela de novo, né, tão cedo. Mas, por enquanto, está estabelecido agora uma nova Mystra que provavelmente vai durar mais tempo. Bom, pessoal, e esse então foi o nosso vídeo sobre Mystra. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha dado aí bastante ideias para vocês colocarem aí intrigas entre deuses, né? A própria história da trama mágica, né? E o perigo da trama ser rompida e tudo mais nas aventuras de vocês, né? Exatamente. Lembrando que tem vídeo secreto no canal sobre o Império de Netheril, que é muito legal, vocês também podem se inspirar bastante nesse vídeo, e esse vídeo é para os nossos queridos dragões e dragonesas. E por falar nos nossos dragões, já está aberta a votação para o próximo ícone de D&D, que vai ganhar vídeo aqui no canal. É isso aí, gente. Valeu! E um abraço especial a todos os dragões que apoiam o nosso canal, principalmente os dragões de platina: Bruno Marroque, Erasmo Júnior, Henriquim, João das Neves, Leonardo Silva, O Astuto, Paulo Cota, Renato Pascon e Trader S02. Obrigado, pessoal!